Esse. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Harmonizado que estamos todos, né? Pelas preces e radiações que a nossa irmã falou para nós. A gente vamos dar continuidade, né, aos nossos trabalhos, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos abençoe e nos proteja. Aos nossos anjos guardiões, que possam estar conosco no decorrer deste trabalho e no decorrer da semana. Agradecendo a todos os nossos irmãos da espiritualidade e pedindo a eles licença para darmos início à nossa palestra pública doutrinária da noite de hoje. Nós pedimos licença ao nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Essa, a nossa irmã Caroline vai fazer a palestra para nós hoje. E durante todo esse mês, por causa do Dia da Mulher, que é amanhã, né, dia 8, durante esse mês, as palestrantes todas vão ser mulheres. Bem-vinda, querida. Obrigada. Bem-vinda. Não sei se aqui fica bom. Fica. Boa noite. Boa noite. Eu não tinha retornado aqui na casa ainda nessa nova configuração, ficou muito bom. Então nós recebemos o convite da casa para falar um pouquinho, né, sobre esse tema, sobre a mulher no movimento espírita. E a gente foi buscar algumas informações, porque infelizmente, ou felizmente, mas eu acredito que infelizmente ainda, nós necessitamos de algumas datas ainda para que nós possamos lembrar de algumas situações, algumas questões que nos acompanham enquanto humanidade. Então existem algumas datas comemorativas que particularmente nós entendemos que não precisariam existir, mas que ainda se fazem necessários nos nossos dias, porque compreendemos também que estamos em uma caminhada de conhecimento, de autoconhecimento, de compreendermos o nosso papel, o papel de todos, e nesse caminhar, por vezes nós nos perdemos, nos equivocamos. Então nós ainda necessitamos de algumas datas, e dentre elas, então, foi dito, né, amanhã nós temos essa, vamos dizer assim, essa homenagem, que é mais um ponto de reflexão para a humanidade toda, porque essa data, ela se iniciou primeiro em pequenos locais. Ela não era uma data internacional. Hoje ela é uma data internacional, então o mundo inteiro, né, digamos assim, homenageia a mulher. Claro que nós sabemos que ainda existem locais bastante fechados e que essa data ainda não é nem reconhecida, né? Existem mulheres pelo mundo que não têm ainda nenhum tipo de voz, de vontade, né? Então nós ainda convivemos com esse tipo de situação. Mas o Espiritismo vem abrir os nossos olhos, e me chamou muito a atenção na prece, que eu achei muito bonita, quando a irmã falou assim, que nós devemos agradecer a Deus por termos tido a oportunidade de estarmos encarnados neste momento,
tendo a oportunidade de conhecer o Espiritismo. Porque ele nos aponta um caminho, um rumo. E Allan Kardec, na Viagem Espírita, de 1862, ele vai trazer uma frase que é a seguinte: aliás, não se sabe que os espíritos só têm sexo para a encarnação? Se a igualdade dos direitos da mulher deve ser reconhecida em alguma parte, seguramente deve ser entre os espíritas. E a propagação do espiritismo apressará, infalivelmente, a abolição dos privilégios que o homem a si mesmo concedeu pelo direito do mais forte. O advento do espiritismo marcará a era da emancipação legal da mulher. Então isso é uma fala de Allan Kardec, o nosso codificador, em 1862, quando ele fazia aquelas viagens que ele levava o espiritismo, ele conhecia o movimento, como é que ocorriam nas regiões, e trocava então informações, porque naquela época ainda não se tinha, né, as mídias sociais, né, não tínhamos Facebook, Instagram, nada disso. Então Kardec, ele fazia essas viagens, ele ia de local em local para divulgar o espiritismo e colher do movimento, né, as informações que se processavam. Então Kardec aqui nos alerta o que os espíritos já haviam trazido na codificação, dizendo que nós só temos o sexo, ou encarnamos em um gênero, quando estamos na matéria. Porque o espírito em si, ele não tem sexo. Então nós reencarnamos para passar pelas experiências que necessitamos para o nosso crescimento, o nosso aprimoramento moral. Então hoje, presentemente neste momento, alguns espíritos estão encarnados no gênero masculino, outros no gênero feminino, mas ninguém aqui há que não tenha encarnado ainda ou no gênero feminino ou no gênero masculino, ou encarnará numa próxima. Então é importante nós entendermos que nós estamos exatamente encarnados da forma, da maneira que nós precisamos, que nós espíritos necessitamos para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Então cai para nós os preconceitos de gênero, os preconceitos de raça, os preconceitos sociais, porque nós compreendemos que nós estamos exatamente no ponto em que precisamos estar. E que nós já passamos por tantas e tantas e tantas experiências e passaremos ainda por tantas outras, que vão guardar relação com aquilo que nós vivemos hoje. Assim como o que vivemos nesta presente encarnação, guarda relação com o que vivemos lá atrás. Então o Espiritismo é esse bálsamo que vem abrir os nossos olhos quanto aos preconceitos que muitas vezes nós ainda carregamos, alertando para nós que devemos buscar desenvolver dentro de nós as potencialidades divinas que cada um carrega. Então, quando Kardec diz que o Espiritismo há de trazer, né, de proporcionar essa abolição desses privilégios, né, que aos poucos, durante o tempo, o homem, aqui significando o gênero masculino, né, foi colocando pela força que tem, e os espíritos dizem que as funções do homem e da mulher, as duas são importantes, mas que não deve haver entre eles uma supremacia referente à força de um sobre o outro, porque os dois têm que se complementar. Nós vamos compreender a mensagem que o Cristo nos traz. Porque Jesus é o nosso modelo
o nosso guia, aquele ao qual nós devemos seguir. Jesus foi o exemplo maior para nós do equilíbrio entre o masculino e o feminino. Porque sabedores que somos que Jesus é nosso irmão mais velho, aquele que já percorreu esta caminhada que nós estamos agora percorrendo, também compreendemos que, ora, Jesus deve ter em algum momento encarnado no gênero feminino. Então Jesus conseguia, através das suas experiências já vividas, do seu conhecimento, equilibrar os dois polos, feminino e masculino. E nós vamos verificar que Jesus, em muitos momentos, era aquele espírito doce, sereno, tranquilo, aquele sorriso que nós imaginamos acolhedor, mas que em determinados momentos ele foi enérgico. Seja o teu agir, sim, sim, não, não. O teu falar, sim, sim, não, não. Quando ele derriba as mesas dos cambistas, quando ele chama a atenção dos seus discípulos, ali é o masculino falando, é a força, mas com a docilidade, a suavidade do feminino, com a amorosidade do feminino. E todos nós temos esses dois polos, porque já estagiamos, já encarnamos ora como homem, ora como mulher. Então todos nós estamos buscando este equilíbrio. E o papel da mulher na atualidade, que é a proposta para a gente falar um pouquinho, a mulher no movimento espírita e no mundo, né? É esse, é de trazer essa suavidade, essa sensibilidade natural do feminino. E aí há de se fazer uma observação, porque nós muitas vezes, pela nossa imaturidade espiritual, pela nossa falta de autoconhecimento, interpretamos equivocadamente e entendemos que ser dócil, ser amoroso, ser pacífico é não ter voz, é calar-se, é abrir mão das suas ideias, dos seus pontos de vista. E não é essa a proposta. Nós devemos viver no mundo, mas sem sermos do mundo. Nós devemos, a exemplo do nosso mestre, agir e falar sim, sim, não, não. Devemos nos colocar, mas tem uma pessoa que eu conheço que diz assim: a gente pode dizer tudo. Às vezes a gente quer dizer algo que é difícil e às vezes a gente mete os pés pelas mãos, como a gente costuma dizer, porque nós não respiramos, não refletimos e não procuramos harmonizar as emoções. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que dizer as coisas, a gente precisa dizer tudo, mas para tudo tem jeito para se falar, para se dizer. Então tem uma pessoa que eu conheço que diz assim: a gente pode dizer tudo, mas a gente precisa encontrar a forma. E assim, então nós vamos identificar nesse momento essas datas, como nós falávamos lá no início. Essas datas que vêm relembrar para nós a importância de nós desenvolvermos a igualdade, a empatia. Essa data do dia 8 de março, ela nasceu por uma necessidade que as mulheres tinham no passado, lá na época, na era industrial, quando começaram as indústrias, as empresas, a mulher começou a sair de casa, né, para ir trabalhar. E as condições de trabalho, não só para as mulheres, mas naquele período especificamente, também para os homens,
eram condições de trabalho bastante precárias. As condições de trabalho eram difíceis, muito mais do que situações que a gente ainda vivencia hoje, mas naquela época ainda mais. Então, se começou uma luta por melhores condições de trabalho. As mulheres também, como não tinham direito, muitas vezes nem ao voto, algumas dos direitos que eram dados aos homens, as mulheres não tinham voz, não tinham vez. Então começou naquele momento uma revolução de ideias. E essa busca por melhores condições, por condições de igualdade. Então a data do dia 8 de março, ela nasce após várias ações nesse sentido. Mas ela só vai ser reconhecida efetivamente internacionalmente em 1975. Esse movimento já tinha quase 100 anos. Então a gente vê que é uma luta que vem de muito tempo. E que a gente olha hoje ainda situações no nosso mundo bastante difíceis. Onde a mulher é perseguida ainda. Anda escondida. Deve submissão. Mas a gente entende também, e o Espiritismo nos traz essa luz, de que faz parte de um processo evolutivo, de progresso, da lei de progresso, que é uma lei divina. E nas preces que a irmã fez, ela falou tanto desse momento que nós estamos vivendo, esse momento de transição planetária, esse momento em que o nosso planeta está se transformando num planeta de regeneração. Às vezes parece meio difícil da gente acreditar, porque a gente olha para o mundo e a gente pensa assim, 2025, faz 2025 anos que o Espírito de maior envergadura esteve entre nós, trazendo uma mensagem de amor, nos apontando um caminho de felicidade. E nós estamos vivendo pelo menos 2 guerras. Pelo menos 2. Fora os pequenos conflitos que ocorrem pelo mundo. Então é da gente pensar, será mesmo que esse mundo é um mundo de regeneração? E aí a gente estuda, a gente lê, a gente vai se aprofundando e a gente vai ver que Jesus havia anunciado esses momentos. Ele havia dito. Porque esses momentos são momentos de grande seleção, vamos dizer assim. Estamos vivendo momentos de seleção. Eu costumo brincar quando eu comento sobre esse momento de transição, que é como se a gente estivesse numa grande peneira. Então, aqueles que já estão mais leves, aqueles que já estão conseguindo sintonizar melhor, que estão, vamos dizer assim, mais propensos a passar por aquela peneira do que aqueles que são mais pesados, maiores, que vão ficar ali em cima, esses aí vão ter uma nova oportunidade, porque Deus é Pai. Deus não quer o mal dos seus filhos. Só que por uma questão natural, de afinidade, de sintonia, este mundo não comportará mais. Só que esses são aqueles momentos em que nós estamos passando na peneira, que é apertado, que é difícil, né? São esses momentos que nós estamos passando. Mas o amanhecer dessa nova era está se aproximando. E o papel da mulher é importante. Porque chegado esse tempo da regeneração, não mais nos olharemos com essas diferenças gritantes, com esses preconceitos. Já seremos capazes de nos olhar com mais amorosidade, com mais igualdade. E é papel da mulher ajudar nesse processo. Tem uma história que eu acho muito bonita, está nessa obra. Eu sempre gosto de indicar alguma obra, e essa obra me acompanha muito, talvez eu até já tenha indicado aqui em outro momento, mas é a obra Boa Nova.
psicografia do Chico, e o espírito que traz as mensagens é Humberto de Campos. E ele traz mensagens lá do cristianismo primitivo, da época que Jesus esteve entre nós. E tem uma mensagem nessa obra, lá no capítulo 15, que vai contar a história de uma mulher que certa feita foi se encontrar com Jesus. Só que ela não era uma mulher comum, daquelas que viviam entre o povo, caminhando com Jesus, não. Ela era uma mulher da alta sociedade. E ela se encanta com a mensagem de... Oi? Isso, é a Joana. Então, ela se encanta com a mensagem de Jesus. E ela se converte ao cristianismo. Só que ela era casada com um intendente de Herodes, aquele que trabalhava para Herodes. E ele não aceitava o cristianismo. E uma noite ela vai procurar Jesus, né? E vai conversar com Jesus, porque ela estava muito triste, porque o marido não aceitava as ideias cristãs. E ela sentia que ela queria seguir com Jesus. E Jesus, eu vou pedir a permissão para você, só para ler um trechinho da fala dos dois, para a gente fazer algumas reflexões. Jesus fala assim para ela: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Agradece ao Pai o haver te julgado digna do bom trabalho desde agora. E aí a gente volta para a prece da nossa irmã. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de nós conhecermos essa doutrina maravilhosa desde agora. Quantos, muitos pelo mundo, nós somos bilhões, não conhecem ainda a doutrina espírita. Não é que só a doutrina espírita vai salvar, não é isso. Mas que ela levanta muitos véus para nós e traz o entendimento de muita coisa, nos ajuda na nossa caminhada. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse razão. Para isso, razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Fala-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Então aqui Jesus trazendo a mensagem amorosa para que Joana fosse corajosa e não renunciasse à grande oportunidade que ela tinha de viver o Evangelho e mostrar através do exemplo para aquela alma que estava com ela. Esse é o nosso papel. Hoje o convite é para falar sobre a mulher, mas nós estendemos entendendo que todos nós passamos já, ou passaremos, pela encarnação no gênero feminino. E que esse deve ser o papel de todo cristão. Através do exemplo, viver a mensagem evangélica. Porque é assim que nós estaremos servindo ao Pai. Levando os nossos exemplos de tolerância, de compreensão, de perdão, de coragem. E Joana diz para Jesus: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado.
Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? Então a Joana ainda tentou, ela disse assim, mestre, mas será que se eu entrar, né, nessa discussão, se eu for mais ativa, se eu de repente enfrentar tudo isso, eu não vou estar servindo melhor? E Jesus responde, quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus, acentuando a importância de suas palavras, por que motivo Deus não impõe a sua verdade, o seu amor aos tiranos da terra? Deus poderia impor, mas por que Deus não faz isso? Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha miséria e destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. E aí é o ponto para nós entendermos. Às vezes nós ficamos brigando com uma situação, dando murro em ponto de faca, como a gente fala, querendo mudar as coisas, mas Deus trabalha com o tempo, transformando as situações. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas com uma lágrima. O Pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é o da colaboração com o céu, nos grandes princípios da redenção. Sê fiel a Deus, amando teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio, e quando convocado ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro como um material divino que o céu colocou em tuas mãos para quitar-lhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Então, nós precisamos florescer aonde nós somos colocados. Às vezes nós queremos fugir das dificuldades. Nós queremos enterrar o pescoço na areia, fazer de conta que não está acontecendo. E as dificuldades do nosso mundo, incluindo todo tipo de desigualdade que ainda impera no nosso mundo, são as oportunidades para que nós coloquemos em prática aquilo que já conhecemos. Porque está lá no Livro dos Espíritos. Primeiro nós precisamos conhecer. Depois que a gente conhece algo, nós precisamos sentir para poder viver. A mensagem de Jesus nós já conhecemos há mais de 2000 anos. Já estamos carecas de saber. Talvez muitos aqui que estejam agora ouvindo essas palavras possam citar uma passagem do Evangelho, certinha, do início ao fim, porque nós conhecemos a mensagem de Cristo. Não é novidade para nós. O que está nos faltando então? Sentir dentro do nosso coração, para que nós possamos transformar a nossa realidade, tornando esse mundo mais igualitário, com menos desigualdades, com mais oportunidade para todos. Tem uma passagem do Evangelho que diz que nós seremos felizes, é mais ou menos isso, né? Nós seremos felizes quando nós soubermos administrar, segundo as leis de justiça, de amor e de caridade, os bens que a terra nos dá. Nós recebemos tudo de graça. E nós devolvemos o quê para esse mundo? Estamos vivendo agora uma onda de calor no Rio Grande do Sul que a gente nunca, eu pelo menos, nunca tinha visto algo igual. Enchentes, e não só no Rio Grande do Sul,
O que nós estamos devolvendo para o nosso planeta? Homens e mulheres, qual é o nosso papel de cristãos? Que mundo vamos deixar? São reflexões que nós devemos fazer. Qual é a nossa colaboração? Às vezes a gente pensa, mas eu sou tão pequeno, né? Eu sou uma pessoa. Se cada um se preocupar em reduzir a quantidade de lixo, em reduzir o consumo, nós estaremos colaborando, fazendo a nossa parte. O que o outro está fazendo, cabe a ele. Mas o que nós estamos fazendo, o que eu estou fazendo neste momento, nesta presente encarnação, como mulher? Qual é a colaboração que estou deixando? E a gente estende essa reflexão para todos, porque haverá de chegar o dia em que não teremos mais necessidade de lembrar essas datas. Dia da mulher, dia da consciência negra, dia do índio, dia disso, dia daquilo. Porque nos enxergaremos efetivamente como filhos de Deus, como irmãos que verdadeiramente somos. Muita paz a todos. Não sou tão rápido. Obrigada, tá? Eu esqueci de apresentar a nossa irmã. Ela veio da Sociedade Espírita Vinha de Luz, de Cachoeirinha, né? Tá? Então tivemos umas boas orientações. Que Deus nos abençoe, nos proteja. E neste momento nós vamos para o passe espiritual. Esse passe é ministrado diretamente pela espiritualidade superior para todos nós. Obrigado, Senhor. Nós estamos aqui te agradecendo pelo dom da vida, conforme a nossa irmã falou, pela bênção da reencarnação. Te agradecemos, Senhor, por já, neste momento, estarmos aprendendo. Amanhã ou depois estaremos sentindo e depois ainda vivenciando os teus ensinamentos. Te agradecemos, Senhor, por tudo que recebemos nessa noite, por tudo que recebemos nas nossas vidas, que possamos sair daqui todos melhores do que quando aqui chegamos, levando nos nossos corações o aprendizado da noite e o atendimento que estamos recebendo da espiritualidade também. Obrigado, Senhor, te agradecemos e pedimos licença para darmos este trabalho por encerrado na noite de hoje. Que assim seja. A Ionara tem uns recadinhos para dar e os trabalhos continuam.